Not one for the Father and Son and Holy Ghost, one baptism, Jesus Christ. Right? Não se pode ter dois batismos, nenhum para o Pai, e Filho e Espírito Santo. Um batismo, Jesus Cristo, isso é certo. False baptism. Vem, falso batismo. Notice, compare them together now when you get home. Note, compare-as agora quando você chegar em casa. Notice, Matthew 24:24, Jesus speaking, Paul, 2 Timothy 3:8, many others. Note Mateus 24:24, Jesus falando. Paulo, 2 Timóteo 3:8, muitas outras. And now, compare that, E agora, compare isso. and then put another scripture, Luke 17:30, Malachi 4. E então coloque uma outra escritura. Lucas 17:30. Amém. Bom, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Senhor Deus, pedimos que mais uma vez possamos ser agraciados pela sua inspiração, pela sua presença que traz o recado ao povo que precisa de te ouvir. Aliás, somente a sua esposa, ninguém mais te ouvirá. O recado, a sua palavra, tem que ter um povo especial, zeloso e de boas obras, para te ouvir. E o Senhor tem este povo. Estamos agradecidos por ser feito um membro deste corpo místico neste dia final. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. O processo de sua vinda. Com o sentido do que vamos tratar, o processo é o modo por que se realiza ou executa uma coisa. Isto é um processo. Então, vamos falar do modo como se realiza ou executa a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso daqui tem que estar escrito, tem que estar na Bíblia e tem que estar na mensagem do profeta. Até que chegamos lá, eu vou passar por algumas coisas fundamentais que eu creio que pode nos ajudar mais ainda. Temos que saber que a vinda é a vinda de Cristo, o rapto. Agora, tem um processo para esta vinda. Quando o irmão Brana fala
da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, então tem que se saber o processo desta segunda vinda. Não é questão, já deu rápido e vamos embora. Não, tem um processo. Ela tem onde começa para poder mostrar onde ela termina. Então, este processo foi que Deus precisava mandar um profeta. Sem um profeta não teria segunda vinda. Por quê? Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, William Branham foi precursor da segunda vinda. Ele veio na frente da segunda vinda. Agora, isto mostra para nós duas coisas importantes. Dentro desse processo da vinda que você conhece, que mais é conhecido, vou tratar disso naquilo que é mais conhecido para poder explicar. Quando se fala em segunda vinda, todo mundo pensa em arrebatamento. Mas antes de dar o arrebatamento, tem muita coisa, é um processo. É isto que eu quero falar. O que acontece para poder chegar lá. O modo como se realiza ou executa as coisas para poder chegar a esta segunda vinda. Amém? Senhores, este é o tempo 206, sempre é citado. Eu quero ler esse pedacinho hoje para você. E estes 7 selos, conforme vocês sabem, são a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Isto é para ter um fundamento que precisa-se de 7 anjos das 7 igrejas para depois dar o arrebatamento. E o 7º anjo era o último, que foi o irmão Branham. Naquele tempo, era tempo já da sua vinda. Ele foi aquele precursor. Ele veio antes da vinda. Antes daquela aparição no Monte Pôr do Sol e antes do arrebatamento. Malaquias 4 fala também a mesma coisa, porque teria que acontecer o que nós vemos hoje e toda a luta do povo e a iniquidade aumentando cada dia mais, para podermos depois notar o processo desta segunda vinda. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Então, isto aqui está falando do dia da sua vinda, que depois que ele vier e arrebatar o seu povo, então essa terra arderá em fogo. Não será novos céus e nova terra ainda não. Será grande tribulação e a batalha do Armagedon. Certo? O que vai acontecer depois do arrebatamento. E estas coisas acontecerão para purificar a terra para a sua terceira vinda. Nós estamos ainda no processo da segunda vinda. A primeira, ninguém discute, já é passada. Ele veio para morrer. Desta vez, não. Desta vez, ele vem para revelar, este é o processo. Ele vem no Monte Pôr do Sol, ele desce do Monte Pôr do Sol, como anjo forte, pisa na terra, quando pisa na terra e no mar, ele é Brana. Ele é o 7º anjo. Ele está descendo do céu e fazendo este trabalho. É um processo de sua vinda. Ele revela os 7 selos, ou 7 trovões, que são os mistérios contidos nos 7 selos. Laodiceia 38. Este é o trabalho dele, o processo até chegar ao arrebatamento.
Então você não pode pôr o arrebatamento para trás. Você põe esta primeira vinda, que é a vinda dele para morrer, está para trás. A segunda vinda, o processo dela já começou há tempo. Se você perde este processo da segunda vinda, você não alcança a segunda vinda. O problema não é você pensar assim, bom, eu vou estar lá na segunda vinda. Se você não passar pelo processo, você não estará lá. É a mesma coisa, você diz, olha, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, tem um processo. Tem que ser justificado, santificado. Aí depois do corpo limpo, posto a um lado, aí o Espírito Santo vem habitar. Mas tem um processo antes. E a pessoa pensa que ela recebeu o Espírito Santo porque ela falou língua estranha. A Bíblia não diz que é assim, que é sinal evidente de que você recebe o Espírito Santo é que fala língua estranha. Mas é aceitar a palavra do dia, crer na palavra do dia, naquilo que Deus está fazendo. Assim como aquele povo nos dias de Pedro, eles creram na mensagem de Pedro, foram batizados com o Espírito Santo. Se você crê na mensagem de Brana, você é batizado com o Espírito Santo. Se você não crê, você não é batizado com o Espírito Santo. E crer na mensagem de William Branham não é crer na primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa é como justificação e santificação. A terceira etapa é o batismo do Espírito Santo. A terceira etapa da mensagem do profeta é a revelação dos trovões. É a abertura da palavra. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. E 373 e 374, tradução de Goiânia. Vão notando o processo. Tem pessoas que querem fazer uma coisa, mas esquece que tem um processo para aquilo. Tem a maneira pela qual se executa uma obra. E as pessoas não querem passar por aquela maneira, aquele método de Deus para executar uma obra, para que a pessoa possa chegar ao arrebatamento, que é a segunda vinda. Eu falo isso porque eu tenho que mostrar, segundo a mensagem do irmão Branham, para você entender. Eu vou chegar lá depois. Estou apenas fazendo uma base aqui para podermos entender. Outra coisa que é muito importante para nós é o sexto selo. Vou dizer, mas por que sexto selo? Porque os selos tinham as trombetas para soar. E as trombetas não soaram no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto selo. As trombetas soaram no sexto selo, diz o profeta. Amém? Você crê assim? Vamos acompanhar o que o profeta diz. 208, parte deste parágrafo, a festa das trombetas. 208, parte B. E a sua sexta trombeta soa, e quando isto acontece, isto lhe faz conhecer o Filho de Deus revelado. E em 1h30 está estabelecido. Eu não sei porque o irmão Branham diz 1h30. Aí a coisa fica estabelecida. Recordem, todas as trombetas soam no sexto selo. O sexto selo conclui o mistério. Sob o sexto selo, porque pouco antes de o sétimo abrir. O mistério conclui no sexto selo, pouco antes do sétimo abrir. Amém? Amém. Então, vai notando para vocês verem que as pessoas podem fazer uma confusão quando o irmão Branham diz, a igreja, a noiva, sobe no quarto selo. E eles esquecem de ver por que sobe no quarto selo. Porque é o selo da águia. Não porque ele cumpriu. Porque o quarto selo, parágrafo 120, irmão Branham diz que o quarto selo é um selo predito. Ele prediz algo que vai acontecer. Mas não acontece enquanto a noiva está na terra. Está escrito aqui no quarto selo, 120. Então,
quando ele diz que a noiva sobe no quarto selo, você tem que entender o processo também. Como sobe no quarto, sendo que nós temos visto o cumprimento do quinto, do sexto e do sétimo selo. E sem o sétimo selo, você não pode ter o processo da vinda do Senhor. O sétimo selo é a vinda, mas a vinda tem um processo, do Monte Pôr do Sol ao rapto. Se fôssemos contar até hoje, seria, no mínimo, 45 anos. De 63 a 2008. Isso aí é um processo até hoje. 43 anos. É um processo que está cumprindo o sétimo selo, a vinda do Senhor. Vigie bem o sétimo. Almas encarceradas, 89. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Então o sétimo é William Branham. É o sétimo mensageiro. A sétima era. E na sétima era, na sétima vigília, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sair-lhe ao encontro. Mateus 25, verso 6. Glória a Deus. Vocês notam então o processo. O que vai acontecer com o quarto selo? O quarto selo, a noiva sobe. Se a noiva sobe no quarto selo, não porque ele cumpre, porque ele é um selo predito e só vai cumprir depois que a noiva subir. Porque o cavaleiro já foi identificado o nome dele, é morte. E o inferno o seguia. E isto vai acontecer depois que a esposa de Cristo for raptada. Então você vê que o processo é grande do quarto selo. Ele vai cumprir ainda na tribulação e no nosso tempo a igreja sobe no quarto selo, porque é no quarto selo que tem a águia. É aí que tem uma águia que diz assim, vem e vê. Eu vou te mostrar o que é o quarto selo. Então a águia mostrou para nós o que é o quarto selo. Está mostrando que nós vamos ser raptados antes da morte atacar a terra. O povo de Deus será raptado antes do cavalo amarelo. Oh, mas ele já veio no tempo do irmão Branham. Foi quando abriu o quarto selo. Não que cumpriu. Foi quando abriu o quinto selo, mas não completou. Abriu o sexto selo, mas não completou. Tem que se ver isso. Isso aqui pode pegar a mensagem Festa das Trombetas e você vai notar isso. O irmão Branham mostrando que aquelas trombetas soaram no tempo de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Eichmann. Está aqui, a Festa das Trombetas. E se isto soou, as trombetas soaram no sexto selo, então o tempo de Hitler era o sexto selo. É o que o irmão Branham mostra. As trombetas soam no sexto selo. Agora, se eu falar para vocês, já terminou o sexto selo? Não. Ainda não. Já terminou o quinto selo? Ainda não. Já terminou o quarto selo? Ainda não. Mas o terceiro já terminou. Do primeiro ao terceiro já terminou. Mas o quarto selo é para cumprir na grande tribulação. O cavaleiro que tem por nome morte manifestará depois que formos arrebatados. Então o quarto selo é um selo predito. O quinto selo foi aqueles 6 milhões de judeus que Mussolini, Hitler, Eichmann mataram. E Hitler mataram 6 milhões de judeus, mas não completou ainda. Deixou aberto ainda para aguarda um pouco até que complete o número de seus conservos, de seus irmãos, que hão de ser mortos como vocês foram. Isto é, os 144 mil, que serão mortos no sexto selo. E quando eles forem mortos no sexto selo, nós já fomos arrebatados. Você entende? Então eu quero mostrar para vocês que tem aquilo que cumpriu e o que vai cumprir. O que vai cumprir, você tem que saber disso mesmo. Tem hora que pensa, já cumpriu todo o sexto selo. Não. Mas o que cumpriu era para mostrar a vinda do Senhor, que aquilo tinha que cumprir para que o Senhor pudesse vir. E o Senhor não podia vir, ó, guarde bem, irmãos,
eu tenho dito isto para mostrar que a Escritura é real. Jesus, se ele não veio, olha o processo da vinda, mas se ele não veio, e aquela vinda que o irmão Brana falava dele vir, era aquela vinda do Monte Pôr do Sol, não era o arrebatamento, não era o arrebatamento. Se você aplica aquilo para o arrebatamento, você diz, a Escritura falhou. Porque a Escritura diz, não passará esta geração sem que Cristo venha. A geração que viu a figueira brotar em 1948. Uma geração é 40, seria 1988. Eu te pergunto, você sabe se Cristo veio? Ah, não. Então ele veio. Mas ele veio cumprir o processo da sua vinda. Ele não veio para arrebatamento. Ele tinha que ter uma vinda física na terra. E a vinda física na terra não era aquele Jesus de Nazaré, com o corpo de Nazaré, descer do céu. Não. Era o anjo forte, que é Jesus Cristo. Bom, leia o intervalo que o irmão Brana diz que aquele anjo forte é Cristo. E ele desceu do céu, mas quando ele pisou na terra, ele era um outro homem. É isso que as pessoas não admitem. Tem gente dentro da mensagem, elas não sabem disso, porque nunca lhes foi ensinado estas coisas, e está dentro da mensagem do profeta, que tinha que pisar no mar, pisar na terra. E quando ele pisa no mar, que é entre gente, na terra, com o pé esquerdo na terra e com o direito no mar, ele está se formando uma pessoa. É por isso que ele, o irmão Brana, diz no parágrafo 101, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução de Goiânia, 207, tradução da Voz de Deus, ele diz, vocês notaram quando aquele anjo, que era o sétimo, estava descendo e se materializando, ali havia duas coisas ao mesmo tempo, o anjo forte descendo, e aquele sétimo anjo da constelação também descendo e se materializando. Ninguém viu, mas o irmão Brana diz, você viu? Você notou que aquilo aconteceu? Então era uma materialização, Deus se fazendo carne na sua segunda vinda, que era um processo. Se você disser que a segunda vinda é direto ao arrebatamento, você diz a Escritura falhou. É lá atrás. Se você diz que Jesus veio lá atrás e já deu o arrebatamento, lá em 1963, você erra outra vez. Ou tem gente que erra para frente e erra para trás. Elas erram, quando não tem revelação, elas erram em não ver que Cristo veio no profeta. Logo, elas erram por crer que o arrebatamento já deu em 63. Tem gente que crê que o arrebatamento já deu lá atrás. Agora, se o arrebatamento deu lá atrás, o que estão fazendo aqui? O que a própria pessoa que diz que o arrebatamento deu lá atrás, porque a única coisa que nós aguardamos é o arrebatamento. Não estamos aguardando nenhum movimento espiritual, não estou aguardando rebuliço no cemitério, não. Eu estou aguardando uma grande transformação, também não. Oh, irmãos, você vai assustar. Mas se a mensagem que nós ouvimos não nos transforma, nós não vamos alcançar aquela transformação que ela é súbita. No abrir e fechar de olhos seremos transformados, mas tem um processo para isso. Agora eu vou grosso, sujo, não fui transformado em nada, não parei de mentir, de roubar, de adulterar, de fumar, de fazer coisa errada, negócio errado, não parei. Na hora do rapto vai dar uma transformação e vai me mudar. Ei, glória! Mudar um grosso desse? Não, tem um processo. A mensagem vem te limpando. Foi para isso que Deus mandou um profeta. Foi para isso que Deus desceu em carne aqui no século 20. Foi para mostrar para nós o processo da limpeza até chegar ao arrebatamento. As pessoas estão dizendo que o arrebatamento foi lá atrás, elas nunca cumpriram nem a Bíblia.
dizendo que o arrebatamento foi lá atrás. Não, você tem que ver, a vinda foi lá atrás, mas esta vinda era física. E ela tem um processo para chegar ao rapto. Não são duas vindas. Segunda vinda não são duas vindas. É o processo do Monte Pôr do Sol ao rapto, é a segunda vinda. Dá para entender? Não são duas vindas. Ah, mas você disse que ele veio. Ele veio em carne. Agora ele vem para me arrebatar. Ah, mas então é mais uma vinda. Não, o profeta mostra que aquilo é uma só. Que esta vinda do Filho do Homem foi para nos preparar para ser arrebatado, onde completa a vinda e onde termina o sétimo selo. O irmão Brana diz, 232, a festa das trombetas, ele diz que ali termina o sétimo selo. Quando a noiva for tirada da terra, termina o sétimo selo. Então o sétimo selo é um processo. E o sétimo selo, vigie bem o sétimo, é a vinda. Mas ele é um processo. Porque quando a noiva for tirada da terra, ela não foi tirada ainda da terra. Ou você pensa que alguém já foi arrebatado, já deu arrebatamento, e estamos em tribulação? Não, a tribulação, a hora que chegar, você vai ver, você que fica. Eu não quero ficar aqui para ver isso, não. Certo? Mas você vai ver, você pensa que a tribulação é essa vida que você está tendo aí? Boa. Essa vida gostosa. Comer até encher. Tempo dos obesos. Tempo de fome e dos obesos. Que coisa tão esquisita, tão contraditória. Tempo de fome e dos obesos. Você tem que lutar para não engordar. E é tempo de fome. E se você não perceber isso, é tempo da vinda. Mas o tempo da vinda tem um processo, começou, mas não terminou. O quarto selo tem um processo, começou, mas não terminou, vai terminar na tribulação. O quinto, sexto selo começou, mas não terminou, vai terminar na tribulação. Ali termina, mas que começou, começou. E é tratado pelo irmão Brana como sexto selo que aconteceu. Ele diz, as trombetas soaram no sexto selo. Quando estava pregando o selo, ele não sabia que ele estava pregando as trombetas. E dentro do selo ele pregou as trombetas, mostrou e não sabia. Depois de mais de um ano, ele ainda continuou pedindo a Deus para que Deus lhe desse uma mensagem sobre as 7 trombetas. E ele viu que a mensagem não chegava. Aí um dia ele chegou e disse, Meda, agora já se abriu. Deus me falou que eu já preguei as 7 trombetas. Quando? Quando eu preguei o sexto selo. Nem ele sabia. Pregou o sexto selo, as trombetas soam no sexto selo, e quem é de nós que não sabemos que o sexto selo é um selo da tribulação? Quem é que não sabe que o sexto selo, quem abre ele é Moisés e Elias? William Branham disse. Mas quem é que não sabe desse outro lado do sexto selo, que as trombetas soaram em 1942 a 45, quando Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin, esses 4 anjos, lutaram contra os judeus e assassinaram mais de 6 milhões de judeus. Quem é que não sabe? E aquilo ali eram as trombetas. A coisa estava acontecendo. A sexta trombeta, o profeta diz que na sexta trombeta aconteceu aquilo, de 200 milhões de demônios, conforme está em Apocalipse 9, 200 milhões de demônios na sexta trombeta foi solto sobre os judeus, através de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Os 4 anjos que puderam derramar sobre os judeus morte, gente inocente, crianças, mulheres, homens, rapazes. Eles matavam sem dó, mas para cumprir a própria palavra de Deus, que Jesus Cristo, lá atrás, quando estava para morrer,
os judeus disseram, caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Eu precisava de um profeta para me ensinar isso. Aí veio William Branham e disse, sabe o que é sobre nós? Cai o sangue sobre nós? Aconteceu no ano 70, quando Tito, general romano, cercou Jerusalém e matou o povo ali dentro. Eles não puderam sair da cidade. E sangue corria como uma enxurrada. Para cumprir, cai o sangue deles sobre nós. Mas também eles disseram, sobre nossos filhos. E os filhos eram esses de 1942 a 45. Esses judeus que Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann mataram. Esses homens estavam cumprindo a Bíblia. Faraó cumpriu a Bíblia. Para isso mesmo te levantei, ó Faraó, Romanos 9, para que as nações conhecessem meu nome. Eu te levantei. Olha, Nabucodonosor, meu servo, Deus dizendo, Nabucodonosor, meu servo, servi para oprimir os judeus. 70 anos para que os judeus pagassem pelo que eles tinham feito, pela rejeição à palavra. Eles estavam pagando e Deus precisava de um Nabucodonosor. Agora, Deus precisou dele, mas fez ele também virar animal, ter unha de águia. O homem ficou feio no meio do mato, porque ele achava que era o tal. O orgulho, a jactância do homem, leva ele a comer capim com os animais. Mostra para ele que quando ele é muito orgulhoso, jactancioso e quer ser superior aos demais, de que ele não é diferente de Nabucodonosor, que se tornou um animal. Parece que a alma fugiu do corpo dele. E ele foi para o pasto, pousava debaixo das árvores. Um rei? Sim. Isso não é uma história, isso são coisas que aconteceram. Amém. Agora, em tudo isso você vê o processo da vinda do Senhor. Se ele não tivesse vindo perto do irmão Branham ali, naqueles dias, se ele não tivesse vindo, ele não teria cumprido sua própria Bíblia. Ele tinha que vir naqueles dias, dias de Sodoma, dias de Gomorra, dias de Noé, iguais, idênticos. Ali, Deus estava manifestado como Filho do Homem. Amém? Olha outra coisa aqui, para só confirmar, há um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 25, veem no sexto selo, todas as 7 trombetas soaram ali mesmo nesse sexto selo. Irmãos, o irmão Branham falou até as 7 trombetas, e você sabe que a 7ª ainda falta. Soou 6. Por quê? Ele já disse 7, porque quando a revelação chega, o profeta já viu aquilo concretizado. Ele viu aquela trombeta que vai soar para os judeus, que é Moisés e Elias, são 2 profetas, mas eles soam a trombeta, a sua trombeta, não as trombetas, porque é uma mensagem que eles vêm trazendo para os judeus. Guarde bem, todas as 7 trombetas soaram ali, mesmo neste sexto selo, justamente antes do 7º selo abrir, a vinda de Cristo. Tinha que soar. Ali atrás tinha que soar. As trombetas tinham que soar no sexto selo, naquele tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Tinha que soar, para que pudesse vir o 7º selo, que foi um processo de sua vinda. Veio no Monte Pôr do Sol. O 7º selo veio ali, desceu ali. É o 7º selo, é Cristo, é o anjo forte. Ele é o selo, Cristo é o selo. A Bíblia diz, o irmão Branham diz, Cristo é os selos. 202, ao nascer do sol. Bom, são pequenas coisas, pequenas coisas, mas deve sempre fazer bem a cada um de nós. Amém? Agora, preste atenção,
já temos feito referência a isso desde ontem, hoje de manhã e agora. Quarto selo, 126. Quando Cristo veio a primeira vez, veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Por isso eu estou te mostrando que irmão Branham não conta a vinda do Filho do Homem separada da segunda vinda. Ele vem 3 vezes. Cristo em 3. Porém, este outro vem em 4, que é o cavaleiro da morte. Você pode ver que ele vem como branco, ele vem como vermelho, negro e amarelo. E aqui agora Cristo vem 3 vezes. Na primeira vinda de Cristo, veio como um mortal para sangrar e morrer. Correto? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda será no rapto. Olha que o irmão Branham, ele não conta essa parte anterior. Esta segunda vinda será no rapto. Por quê? Esta vinda que veio no Monte Pôr do Sol é física. Ele veio ali espiritual, desceu para a física, que foi no irmão Branham, e agora tem esse processo desta vinda até o rapto. É o processo desta vinda. Ninguém iria ser arrebatado se Cristo não viesse como Filho do Homem, que é uma vinda. Mas é a vinda dele para completar o rapto. Não se vai ser raptado sem que creia e tenha visto essa segunda vinda manifestada desde o Monte Pôr do Sol. Ela começa ali e vai até o dia que Cristo vier nos arrebatar. Amém? Assim é a ressurreição, assim é a transformação. Você deve ir transformando agora. Essa transformação que Abraão teve, que ele deixou de velho para novo, essa transformação, o irmão Branham mostra que é espiritual para nós. Para ele lá foi física. Ele mudou mesmo o corpo até que Abimeleque gostou da Sara com 90 anos. E ela estava com 18, o profeta fala, que ela tinha sido transformada. Deus transformou seus corpos. Aí ele vem e mostra que nós estamos vivendo nesse tempo do mistério que o 7º anjo teria que revelar, o mistério da transformação, da trasladação. Ele ainda fala isso, senhores, é esse o tempo. O 7º anjo teria que fazer isso, revelar esse mistério para nós. Então ele revelou. E você é transformado aqui. Você tem que saber que a mensagem é a única que pode te transformar. E ela vai trabalhando em você num processo. Porque é isso que ela faz para poder completar. É o modo por que ele realiza ou executa uma coisa. Esse é o processo. Deus está te mudando, te transformando, até chegar o momento que só de um abrir e fechar de olhos, você será mudado de mortal a imortal. Agora, até chegar a imortal, você sabe que Abraão tinha sido transformado, mas não era imortal, ele era mortal. Tão mortal que quando você lê Gênesis capítulo 20, você vai notar que ele vai chegar em Gerar, entre os filisteus. E ele pensou, os homens desta terra não temem a Deus, e eles poderão me matar por causa da minha mulher. Agora, ele viu que Sara tinha se transformada. Que se ele visse que a Sara era uma velhaça de 90 anos, nós não vamos perder tempo, posso ir lá sossegado, não vai ter problema com o rei, porque ele não vai me matar por essa mulher de 90 anos. Não, ele viu que ela tinha sido mudada, por isso o profeta mostra essa transformação. Que se você esperar essa transformação para não abrir e fechar de olhos, não é para ela não, ela é para agora. Hoje nós somos transformados ante a última trombeta. A última trombeta é a trombeta do 7º anjo, é a última trombeta. Não tem trombeta mais. E você é mudado quer dizer, na presença
da manifestação da última trombeta. Isso não quer dizer que você é transformado só porque viu o irmão Branham, não. A trombeta é o que irmão Branham pregou. Irmão Branham era como uma corneta, mas o que estava dentro dele é que produzia o som. E o que produz o som, é o que está dentro, é aquilo que te transforma. Então, a trombeta do sétimo anjo, esta trombeta, a última trombeta, soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. William Branham não vai soar trombeta, ele já soou. É isso que tem que ver. Vou chegar lá, espero que dê tempo. Olha aqui, na primeira vinda, Cristo veio como mortal para sangrar e morrer. Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda será o rapto, quando lhe encontraremos no ar, e será imortal. Agora, para você ver, no ar ele será imortal, mas antes tem o entre meio que eu preguei ontem, que a irmã Branham pregou na sua mensagem. Qual é a mensagem que eu li? Provando sua palavra, obrigado. Provando sua palavra, 221. É que o irmão Branham pregou ali. Isso faz parte da vinda, é um processo para o rapto. Você não pode ir no rapto sem passar por esse processo da fé, de crer que o anjo forte desceu e se encarnou em William Branham, que era o sétimo anjo, Apocalipse 10:1, encarnou em Apocalipse 10:7. Apocalipse 10, de 1 a 7, encarnou em Apocalipse 10, de 8 a 11. Dá para vocês ver isto? Aquilo era Cristo descendo, se encarnando no seu mensageiro. Aí a mensagem daquele Cristo que encarnou no mensageiro, revelada, ela vem e encarna no quíntuplo de Efésios 4:11, que forma o corpo místico do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para o arrebatamento. Sem esta encarnação, não iremos no rapto. Sabe por quê? Porque o irmão Branham, quando aquilo aconteceu, ele subiu. Vocês veem que ele estava no monte, ele estava no lugar certo. Para começar, ele estava no Monte Pôr do Sol. Ele estava no pico certo. Monte Pôr do Sol, que era o monte dele, Pôr do Sol. É lá no Monte Pôr do Sol que tem o monte que forma o rosto, o perfil do rosto do irmão Branham. Forma o perfil do rosto de um homem, mas todos sabem que é do irmão Branham, porque o Monte Pôr do Sol representa o irmão Branham. A mensagem do pôr do sol, a mensagem do entardecer. Então, tudo isso daí é um processo para o rapto. Você não chega lá sem esse pacote. Ah, eu vou chegar direto no rapto. O assembleano pensa assim. O crente da mensagem da primeira e segunda etapa pensa assim também. Não precisamos de trovões, vamos direto no rapto. Mentira! Ninguém vai no rapto sem trovões. É assim diz o Senhor. William Branham foi quem disse. Ele diz que nós precisamos da fé dos trovões, que é a fé de rapto. Se não tivermos os trovões revelados, não teremos fé de arrebatamento. Então os trovões foram revelados nos 7 selos. E eu creio nisto. E se você crê, quando você crê, você obtém aquela fé. O que é ter fé de trovões? É crer que os trovões foram revelados. Ah, ter fé de trovões, eu tenho que fazer careta. 1, 2, 3, vai fazer até 7. Oh, Deus, me ajuda. Não aguentei chegar lá, parei no 6. Não. Eu creio que os 7 trovões foram revelados. Isto é fé. Fé do quê? Fé de rápido. Porque tem hora que as pessoas estão esperando uma mudança nelas. Eu quero ver que jeito que é esses trovões. Não, é fé. Fé não apalpa, então o trovão também não. É o firme fundamento, então os trovões são também. Firme fundamento. A convicção de fatos que não se veem. É isso que é a fé do rápido. Eu creio. Quando você diz assim, eu creio que 7 selos, só 6 foi revelado. Você é tão miserável
que não tem nem fé de cura. William Branham diz, porque ele quem tinha a fé para a cura divina, ele diz, com o que nós temos, não podemos subir. E quem tinha fé para curar enfermos, ressuscitar mortos, era o William Branham. Até da palavra falada, haja esquilo. E ele diz, com o que nós temos, não podemos subir. Haja esquilo. Não pode subir. Eles ficam aí pregando, a fé para o rapto é a palavra falada. A palavra falada, irmão Branham tinha. E ele diz, com o que nós temos, não podemos subir. Olha na mensagem. Irmão Branham tinha fé para isso. Irmão Branham tinha fé para curar enfermos, para ressuscitar mortos e para criar esquilo. E não era fé de rapto ainda. Ele diz, com o que temos, não podemos subir. Parágrafo 35 do primeiro selo. Vamos ler a mensagem, gente. Não é coisa minha, não. Talvez vocês tenham implicância com o Osmar. Esquece do Osmar. Lembra só do Branham. Se você gosta de Branham, esconde. Eu vou esconder atrás de Branham. Você olha só em Branham. Olha direto nele. Eu sei que você é complicado, é com o Osmar. Sempre o povo, no dia do irmão Branham, o povo era complicado com Branham. Nos dias do pastor Joaquim, anunciar a mensagem no Brasil, o povo era complicado com o pastor Joaquim. Hoje não. Hoje, até eles são complicados conosco. Essa é a verdade. Por quê? Porque o dia deles já passou. Estamos no outro dia. Estamos na abertura da palavra, estamos mostrando a revelação dos 7 trovões que o William Branham pregou, mostrou. Não estamos aqui para enganar, não viemos aqui para isso, nós estamos aqui para te mostrar o que é verdade, mas temos que te mostrar também o processo da sua vinda. Você tem que notar o processo desta vinda. Começou no Monte Pôr do Sol e ainda não terminou. Amém? Não terminou. Eu acho que eu vou ler porque as pessoas só sentem bem se você ler, elas ficam melhor. Vou repetir aqui, 232, a festa das trombetas. Agora, logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, e aquele mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério acaba. E sabe o que vai acontecer depois? E os judeus são chamados através do mistério da 7ª trombeta, que são os 2 profetas, Elias e Moisés. A 7ª trombeta para os judeus. Mas nós fomos chamados pela 7ª trombeta dos gentios. Branham foi a 7ª trombeta, Paulo foi a primeira. Branham foi a última. Isto aqui são trombetas gentias. Cada mensageiro foi uma trombeta gentia. Mas, quando fala em judeu, Moisés e Elias estará no meio deles depois que formos arrebatados. Amém. Amém? Mais alguma coisa? A terceira vinda. Aí ele fala, passa para a terceira vinda já. Ele diz, a segunda vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar e será imortal. Então, irmãos, olha, não vá botar essas coisas frouxas na cabeça, de que o rapto foi em 63, porque lá foi a vinda. Lá foi uma vinda processual. Aquela vinda, ela vai processando até a segunda vinda, porque é a mesma vinda, ela faz parte da mesma vinda. Assim como você não pode ter a mensagem do profeta completa, uma, primeira e segunda, você não pode ter ela completa, porque ela é um processo. Primeira te preparando, segunda já te ensinando, terceira te revelando. Se você não andar por esse processo, você não chega à mensagem do profeta. E para chegar ao rapto, você tem que vir do Monte Pôr do Sol, você tem que receber a revelação dos trovões dentro dos 7 selos, você tem que ver a abertura da palavra, que foi a terceira puxada, já foi aberto. Vou repetir, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. É o irmão Branham que diz, já aconteceu. Agora, o rapto ainda não. A hora que der o rapto, vai entrar grande tribulação na terra. O rapto ainda não sucedeu. O rapto não é lá atrás, o rapto será aqui na frente. O rapto, nós estamos mais perto dele agora.
Amém, amém, amém. Aí o irmão Branham diz, a terceira vinda será quando vier como Deus encarnado. Amém. Será Deus, Emanuel, para reinar sobre a terra. A terceira vinda, quando ele vier para reinar. Mas na segunda vinda, ele vem para nos arrebatar. Mas para arrebatar tem o processo desta vinda. Ele vir e nos revelar a palavra, nos preparar, e você vai se convertendo à palavra para poder ser arrebatado. Você pensa bem como estão os denominacionais hoje, todos eles estão esperando ser arrebatados. Grosso de tudo, não sabe nem o nome do Pai. Estão esperando ser arrebatados. E o povo da mensagem, grosso de tudo também. Mas como? Ué, só crê no profeta. Viu a deidade, talvez parcial. É o que viram, a deidade. Viram que Deus mandou o profeta Elias, que são ministérios de um homem na terra. Eles viram, mas isso daí não prepara ninguém para arrebatamento. Isso não prepara. O que prepara é o que eles não veem, a terceira puxada, os trovões revelados e o novo nome revelado nos trovões. Olha, não adianta você pular, nem espernear, nem gritar, nem gesticular, não vai adiantar, está escrito assim. William Branham diz no parágrafo 132 do primeiro selo. Ele diz que Jesus recebeu um nome de vitória quando ele venceu, e ele subiu com um novo nome. Está escrito no primeiro selo. Ele subiu com um novo nome. Agora, eu não estou pregando que Jesus subiu. Eu nem sabia que Jesus tinha subido com um novo nome. Eu não. Fiquei sabendo que o irmão Branham pregou. Se eu não tivesse lido o primeiro selo, 132, tradução de Goiânia, irmão Branham dizendo que Jesus venceu e subiu com um novo nome, eu pensei que ele tinha subido com o nome Jesus. Branham pregou a vida inteira o nome Jesus. Mas quando ele estava pregando o nome de Jesus Cristo, o povo tinha que entender que aquele Jesus que subiu já tinha descido outra vez. E era Branham, tinha descido em carne humana. Oh, é o Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, que descerá em carne humana entre nós. Provando sua palavra, 236. Isso já cumpriu no próprio profeta. Aquilo estava mostrando o processo da vinda do Senhor, que ele tinha que passar pela terra outra vez, assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Essa foi uma expressão que está no profeta do século XX, certo? No livro O Profeta do século XX. Muito bem. Tem coisa que eu acho que vou ter que deixar para outro dia. Ou eu passo muito rápido para você poder entender. Sobre a trombeta. Você acompanhar o que diz o irmão São Paulo? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos. Aí você pensa que perdeu o sono. Nem todos dormiremos. Eu não estou dormindo mesmo. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que nem todos morrem, mas todos vão ser transformados, porque o vivo é transformado e o morto ressurreto, ele já vem no novo corpo, que é o corpo transformado também. Amém? Olha o 120 do intervalo. Tem um teólogo que falou que o intervalo não é inspirado. Meu Deus do céu. Dentro da mensagem. Você pensa bem se esse teólogo fosse fora da mensagem. Se dentro da mensagem ele fala coisa errada, pensa bem se fosse fora da mensagem. Quando o intervalo é uma brecha. Como pode ser não ser inspirado? Eu ainda não vi uma mensagem pregada por William Branham que não seja inspirada. Para falar o intervalo, não é uma mensagem inspirada, é porque pisou no calo deles, eles não dão conta de explicar. Mas ela não é inspirada. É assim como os batistas não davam conta de curar os enfermos. Marcos 16 é apócrifa essa escritura. Por certo, eles não davam conta de curar enfermo. Mas para quem dava conta e cria na cura divina, sabia. Marcos 16 é a palavra viva de Deus também. Então, assim, é o intervalo. O intervalo para um teólogo da mensagem pode ser um livro que não tem inspiração. Mas para nós, isso daqui é a palavra viva de Deus. Faz parte dos selos.
120 do intervalo. Isso é tradução de Goiânia. Eu leio muito essas traduções de Goiânia, principalmente a primeira. É muito tempo que a gente vem estudando. Quer alguém durma com Deus na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou mesmo na sétima vigília, que é a sétima era da igreja, onde quer que suceda, que sucederá? A trombeta de Deus soará. E essa última trombeta, guarda bem, porque isso é revelação para demais. A trombeta de Deus soará. E essa última trombeta soará ao mesmo tempo quando o último anjo estiver pregando sua mensagem e quando se abrir o último selo. Depois vem alguém ainda dizer que esse último anjo é outro, não é o William Branham. Que é isso? Hoje não é filho do profeta, não é o William Soto, foi o William Branham mesmo isso daqui. A última trombeta. Essa última trombeta está aqui, ó. A trombeta de Deus soará, e essa última trombeta soará ao mesmo tempo quando o último anjo, toda a vida que eu leio a mensagem, o profeta diz que o sétimo é o fim, é o último. Não é o oitavo é o primeiro. De novo é o primeiro, outra vez ele diz. Então o sétimo, que foi o nosso irmão Branham, a trombeta que soou. Quando é que soa essa última trombeta? Ao mesmo tempo quando estiver o último anjo pregando a sua mensagem e se abre o último selo. Olha, última trombeta, último anjo, último selo. A última trombeta soará e o Redentor virá para tomar sua possessão redimida, a igreja lavada no sangue. Quando foi que tocou essa trombeta? E que o Redentor veio no Monte Pôr do Sol. Ele não vai vir no rapto para tomá-la. Eu já casei. Você já não casou com ele? Então ele já tomou. Quando ele vier tomar a sua igreja, a sua possessão redimida, a igreja lavada no sangue, quando ele vier tomar sua possessão, ele veio tomar, quando ele veio revelar os selos, ele veio nos reivindicar como propriedade dele. Ele diz, eu estou te tomando como propriedade minha, você é minha esposa. Você quem? Você que crê no meu profeta, você que crê no sétimo selo, você que crê na última trombeta. Eu vim para te tomar. Isso é o processo do rapto. Como que você vai no rapto se diz que ainda não casou? Não estou falando com gente solteira agora não. Não, que não casou espiritualmente, não casou com a palavra. Como você diz que vai no arrebatamento? Ainda não casou? Está esperando. Você é noiva de Jesus ainda? Não, a verdadeira é a esposa agora. O profeta diz que nós já estamos unidos, casados. Outra vez, 236, provando sua palavra. Provando sua palavra é quase uma página, um parágrafo. Também vai dar para o resto da vida. Você vai ter que citar tudo. Jesus em carne está ali. Aquele homem não era Jesus, está tudo nesse parágrafo. Certo? O nosso casamento está nesse parágrafo. E que vamos é para a ceia, e não para as bodas, vamos para a ceia. Está tudo no 236. Tem tanta coisa no 236. Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana entre nós, está no 236, provando sua palavra. Então é uma mensagem completa, um parágrafo que está parecendo uma enciclopédia da mensagem agora. Para você saber o que é que acontece no processo da sua vinda. Amém? Será que basta isso aqui, irmão? A última trombeta soará e o Redentor virá para tomar sua possessão. Meu Deus do céu, sua possessão redimida. Ele já veio, ele não vai vir para tomar. Irmão Branham está pregando aqui, ele virá, intervalo, ele virá. Mas ele veio. Quando ele começou a pregar aquele primeiro selo, ele estava pregando para mostrar para nós que ele tinha vindo. Agora ele veio, é um processo da vinda e o rapto. A sua vinda, a segunda vinda, começa no Monte Pôr do Sol e termina no rapto. Tem um processo. Você não chega lá direto, você tem que passar por esse processo. Como chegar no céu? Você não pode nem ir no arrebatamento se não passar
Meu Deus, coisa simples, mas aí tem que dar umas burdoadas dessas. Você não pode ir no arrebatamento se não passar por Malaquias 3. Não tem jeito de ir no arrebatamento. Porque Apocalipse te cerca lá na frente e diz, ó, ladrão aqui não entra. E aí está Malaquias 3, trazer o dízimo à casa do tesouro. Ah, eu quero ir no arrebatamento. Como ladrão de Deus? Não, não tem jeito. A Bíblia diz, não tem jeito, não vai. Oh, mas é fácil a gente pular a cerca. Fala, oh, eu vou sim. Eu vou provar que eu vou. Aquela moça de salto alto também provou para o irmão Brana. Quer dizer, eu vou provar que eu posso andar nessa estrada, nessa mensagem que você prega, eu ando de salto alto e vou bem. Ele diz, não faça isso. Era um sonho, na verdade, mas era para mostrar a desobediência das mulheres. Eu vou provar que, na verdade, as moças, as mulheres, muitas vezes que usam desse jeito, elas já sabem, não vou mesmo. Aí fica na igreja desanimada, eu não vou mesmo. Ao invés de consertar, eu não vou mesmo. Quem vai no arrebatamento é a Beltrana, a fulana, o fulano vai, mas eu não vou. Por quê? Só por causa de um salto? Mas só por causa de salto ainda não tem problema, Deus não vai olhar para salto, é que nem o evangelho podre que eles têm aí fora, que Deus só quer o coração, e aí as irmãzinhas vai de batom, vai de brinco, vai de calça esporte, vai de saia curta, vai mostrando as axilas, vai mostrando o seio, vai mostrando as pernas. Você diz, ô pastor, está demais. Não, é o que está acontecendo, me diga que está diferente. Vai numa igreja dessa para você ver. Eu já não vou lá faz muitos anos, mas vai lá para você ver. Não tem vontade de ir lá nem em casamento, não precisa nem me chamar. Se aqui já está difícil fazer casamento, agora eu vou lá. Eu vou nas suas festas, onde tem uns chopes, eu vou lá. Esquece de mim, não vou lá não. Nem me chama. Tem uma reunião familiar, tem cerveja? Deixa na minha casa, a família é minha casa. Minha mãe, meus irmãos, meu pai, minha família, são aqueles que fazem a vontade dos 7 trovões. Aquilo que Brana ensinou. Vamos ter que aprender isto, amém? Este é o processo, apenas um pouquinho que a gente pode falar, o processo de sua vinda. O que tinha que acontecer, está acontecendo, até chegar no arrebatamento. Do Monte Pôr do Sol ao arrebatamento, amém? Isso é tudo, amém. Senhor Deus, te damos graças por podermos enxergar esse pouquinho deste processo de sua vinda para não sermos enganados. Não sermos enganados que o Senhor não veio em carne no profeta e não sermos enganados que o Senhor veio lá atrás no rapto, quando não veio. O Senhor vai vir ainda no rapto. Nós vamos te encontrar nos ares, diz a sua palavra. Isto vai acontecer. Nós cremos nisto. E o seu profeta diz que é ali, é que o arrebatamento leva para a festa das bodas. É isso que nós estamos preparando, Senhor, porque as bodas, o casamento, nós já sofremos, já aconteceu. Nós agora queremos ir para a festa. Não sabemos que dia é, mas estamos preparando para a festa agora. Aquele glorioso momento de ser raptado, indo para a festa das bodas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Andava nesse mundo de pecado e dor, e nas tradições, mas Cristo me libertou. Comprou-me com seu sangue que na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedrinha branca que de Cristo recebeu, o nome que está nela revelou o anjo de Deus.
sendo HM, Deus te encontrou nesta família brana. Vamos para o lar. O trono ensanguentado, o cordeiro já deixou. Onde há fumaça e fogo, foi o que ali ficou. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, rompeu os 7 selos e do céu desceu. Foi um sinal eterno que ao profeta Deus lhe deu. Nos picos, no cartório, na parede escreveu. E nesta matemática, o 3 é conclusão. Se torna verdadeiro, 7 é perfeição. Se torna verdadeiro, 7 é perfeição.